Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Glenn Marques, professor do curso Solução. E nesse encontro número 1, na sala número 1, nós vamos falar sobre a história do Paraná. Nós vamos falar sobre os ciclos econômicos do Paraná. Veja que eu dividi essa aula em dois encontros. Nós temos a parte 1 e a parte 2. Bom, antes de mais nada, nós vamos lembrar do Paraná na época das capitanias hereditárias. Nós vamos ver isso inclusive no nosso assunto de História do Brasil, quando nós formos falar da colonização, que, como vocês bem sabem, as capitanias hereditárias foi a divisão do Brasil em 15 lotes. E é nesse momento que nós vamos localizar o Paraná. Onde que estava o Paraná nesse sistema das capitanias hereditárias? Dá uma olhadinha aí nesse mapa. Então vocês vão verificar que o Paraná ele pertencia a duas capitanias. A capitania de São Vicente e a capitania de Santana. Ué, professor, mas por que o Paraná pertencia a duas capitanias? Ora, porque a capitania de São Vicente, ela começava no litoral de São Paulo e terminava na Barra de Paranaguá, enquanto que a de Santana começava na Barra de Paranaguá e terminava em Laguna, em Santa Catarina. Então vocês vão verificar que o Paraná estava no meio de duas capitanias. Então essa é a primeira informação para vocês com relação à história do Paraná, certo? E é lógico que nós poderíamos até falar sobre ou contar a história do Paraná a partir dos seus ciclos econômicos. E nós vamos ver que foram 5 ciclos. Então nós vamos ter, vocês podem observar, o ciclo do ouro, depois o tropeirismo, erva mate, madeira e café. Certo? Então nós vamos começar pelo primeiro ciclo econômico, que é o ciclo do ouro, a descoberta do ouro no Paraná. Segundo alguns historiadores, o Paraná foi o primeiro local do Brasil em que o ouro foi descoberto, muito antes das Minas Gerais. Mas não chegou a se tornar ciclo econômico da história do Brasil. Ué, mas por quê, professor? Ora, porque a quantidade de ouro encontrada no Paraná era muito pouco, era em pequena quantidade. Diferente lá das Minas Gerais, quando foi descoberto lá no final do século XVII, início do século XVIII, o ouro era em grande quantidade. Bem diferente, né? Mas o ouro descoberto no Paraná, aí é já praticamente no início do século XVII. Né? Então veja, no início do século XVII, o ciclo do ouro lá nas Minas Gerais, no final do século XVII, início do século XVIII, então quer dizer, bem antes, foi descoberto o ouro no Paraná. E é justamente esse ciclo do ouro que, primeiro, vai dar início à colonização do Paraná. Segundo, nós temos a fundação das primeiras cidades que, na época, foram chamadas de vilas. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu vou lembrar primeiramente que esses chamados desbravadores chegam no Paraná ainda no século XVI, por volta de 1548, ou seja, 48 anos após o descobrimento do Brasil. E eles vão se fixar, inicialmente, numa ilha no litoral, ou seja, onde hoje é a cidade de Paranaguá. Essa ilha ela é chamada Ilha da Cotinga, para quem conhece Paranaguá sabe, né? Que é uma ilha muito próxima ao continente. E eles vão permanecer nessa ilha por um bom tempo, observando os índios da região, os índios carijós, primeiramente verificando se esses índios eles eram amistosos ou não, para depois sim passar para o continente, certo? Então, quer dizer, com a descoberta do ouro, a notícia chega em Portugal. Então veja que nós estamos falando ainda do período colonial brasileiro. O Brasil ele era totalmente ainda ligado a Portugal. O rei de Portugal vai nomear o primeiro capitão povoador ou capitão governador para essa região. O nome dele, Gabriel de Lara. Então vejam vocês que o Gabriel de Lara, ao tomar a posse, né, desse agora povoado no litoral, ele vai então elevar esse povoado à categoria de vila. Isso vai acontecer então no dia 29 de julho de 1648. Então é nesse momento que nasce a primeira cidade do Paraná. Vai nascer a Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Então eu quero que vocês atentem primeiramente a 3 situações. Primeiramente, o nome vila. Veja que as cidades brasileiras que nasceram na época da colônia, do Brasil colonial, a grande maioria, com exceção de 3, nasceram como vilas. Por que vila, professor? Ora, porque elas eram muito pequenas. A população era muito pequena. Então, não caracterizava uma cidade. Então, nasce como vila. Veja, São Paulo
né, que hoje é uma das grandes cidades, uma megalópole, né, uma das maiores cidades do mundo. São Paulo nasceu como vila. Então veja que ela nasceu lá em 1554, né, que foi fundada pelos padres jesuítas Anchieta e Manuel da Nóbrega. Nasceu em torno de um colégio, o Colégio de São Paulo, certo? As três únicas cidades que já nasceram como cidades na época da colônia foi Salvador, que foi a nossa primeira capital, o Rio de Janeiro e a cidade da Paraíba, atual João Pessoa. Somente essas três. O resto, todas nasceram como vilas. Volto a repetir, as que nasceram na época do Brasil colonial, lógico, certo? Então, Paranaguá nasce como vila. Então, a primeira situação, nasceu como vila. Segunda situação, olha o nome, Nossa Senhora do Rosário. Veja que todas as cidades brasileiras que nasceram na época colonial levavam o nome de santo. Por quê, professor? Ora, por causa da nossa colonização. A nossa colonização foi uma colonização católica. Veja, até São Paulo continua levando esse nome de santo, né? São Paulo, lá em 1554, nasceu como São Paulo de Piratininga. Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, e assim vai, né? Porque elas nasceram na época colonial. A nossa colonização não foi uma colonização católica. Terceira situação, Paranaguá, né? Muitas vezes mantinha-se o nome indígena da região, certo? Como eu falei há pouco, São Paulo de Piratininga, né? Piratininga é o nome indígena. Paranaguá, Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, porque era esse nome que os índios chamavam a região. Que a palavra Paranaguá significa grande mar redondo. Ok? Bom, então nós temos aí algumas informações já com relação à fundação da primeira vila, a primeira cidade paranaense. Logo, Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná. A outra situação que eu vou lembrar, pessoal, é com relação à exploração desse ouro. Esse ouro, nós temos costume de dizer que o ouro do Paraná era o chamado ouro de aluvião. Por que ouro de aluvião? Porque a maior parte desse ouro era extraída do leito dos rios. Então, por isso que nós chamamos ouro de aluvião, porque o aluvião, na realidade, é uma técnica. Ou seja, é tipo uma espécie de uma bacia de metal que vai separar lá a areia, a pedra, do metal precioso. E volto a repetir, a maior parte desse ouro paranaense vinha do leito dos rios, certo? Mas o ouro do Paraná era em pouca quantidade. E logo já começa a dar sinais de esgotamento lá em Paranaguá. É nesse momento que o Gabriel de Lara, então o capitão povoador ou o capitão governador, ele vai organizar então uma segunda expedição bandeirante. Porque eu vou lembrar que quem vai chegar no litoral, esses chamados desbravadores que eu falei no início, eles eram bandeirantes, certo? E no caso, essa expedição que vai sair do litoral e atingir o primeiro planalto, também é uma expedição bandeirante. E nessa expedição bandeirante, eu vou destacar 3 nomes para vocês, que eu tenho certeza que vocês conhecem. São nomes de ruas da cidade de Curitiba. Então vamos lá, o primeiro nome, Eleodoro Ébano Pereira. Segundo nome, Mateus Leme. E terceiro, Baltazar Carrasco dos Reis. Então veja que esses 3 participaram dessa expedição que vai sair do litoral e vai chegar no primeiro planalto. Quando esses bravadores chegam no primeiro planalto, vamos lembrar que o local onde eles vão se fixar é justamente um bairro da nossa cidade, da Zona Norte, que é o bairro do Atuba. Então é lá que esses bravadores vão se fixar e também é lá que eles vão entrar em contato com os índios que viviam aqui no primeiro planalto, os índios tinguis. Em alguns livros, esses índios tinguis eles são chamados de caigangues, mas eles são mais comumente chamados de tinguis, beleza? Então tá, então eles vão se fixar ali nessa região, na região do Atuba. É no Atuba que Curitiba recebe o seu primeiro nome. O nome que foi dado a Curitiba foi Vilinha. Então quer dizer que o nome de Curitiba, o primeiro nome, não oficial, hein, foi Vilinha. É assim que eles chamavam esse povoado, certo? Então beleza, então os caras começaram já a extrair o ouro ali do leito do rio Atuba, certo? Imagine, que para mim é difícil imaginar isso, né? Eu não consigo, olha que eu tento, mas para mim é difícil tentar imaginar Curitiba não sendo uma cidade, né? Imaginar que não exista esses arranha-céus, as casas, os bairros, é o que caracterizou esse período. Nós estamos lá no século XVII, final do século XVII, certo? Curitiba não tinha nada, tudo isso aqui era mato, né? Então imagine que os caras trabalhavam durante o dia na extração do ouro, à noite, lógico, não tinha o que fazer, não tinha energia elétrica, não tinha nada, né? Os caras iam dormir, eu acho, pelo menos, né? Muito bem.
Aí que entra a lenda da Santa, certo? Então faz de conta que isso aqui é a Santa, tá? Não tem nada a ver, é um copo de água, mas faz de conta que é a Santa. Então, quer dizer, os caras iam dormir, quando amanhecia, a imagem estava virada. Então os caras iam lá, desviravam a imagem, né, retomavam as atividades normais deles, e à noite os caras iam dormir, quando amanhecia a imagem estava virada de novo. Isso aí deixou os caras intrigados, primeiro porque eles não tinham como explicar esse fenômeno. Então é nesse momento que eles resolvem então perguntar ao cacique da tribo dos Tinguis, um cidadão chamado Tindiquera. Chegaram para o Tindiquera e perguntaram o porquê que essa imagem amanhecia virada. E segundo a lenda, porque aí trata-se de uma lenda, né? Como eu falei, a lenda que está intimamente ligada à fundação de Curitiba, certo? E segundo a lenda, o Tindiquera teria falado o seguinte, ó, para onde a imagem amanhece virada é o local que ela quer que seja construída a sua igreja. Como eu falei, Curitiba era só mato, os caras não conheciam nada. E aí que eles pediram para que o cacique, então, o Tindiquera, mostrasse esse local. Então saiu o Tindiquera na frente, o pessoal atrás, e no local onde ele fincou a lança dele no chão e disse, é aqui, foi erguida a igreja onde hoje está a nossa Catedral Basílica, na Praça Tiradentes, certo? Então, quer dizer, nesse local é que foi erguida a primeira igreja de Curitiba. É lógico, né, que não é essa igreja que nós conhecemos. Pelo contrário, a igreja que foi construída no local onde hoje é a Praça Tiradentes, ela, como dizem alguns historiadores, ela era uma igreja totalmente diferente das demais igrejas do Brasil. Era uma igreja muito simples e ela não possuía torres, certo? Então, quer dizer, vai ser agora no entorno dessa igreja que efetivamente as pessoas vão começar a construir as suas casas, certo? Vejam vocês que quando nós falamos em Curitiba, nós estamos falando praticamente de uma cidade já com 2 milhões de habitantes. Então esse ano, 2020, nós vamos ter o censo do IBGE, nós vamos ter a contagem da população brasileira. Então é bem provável que Curitiba já tenha aí 2 milhões, até um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Agora imagine, 1693, quando tinha em torno de apenas 30 famílias. Né? O então Mateus Leme, ele vai pedir autorização lá para o Gabriel de Lara, pedindo justamente a elevação desse povoado à categoria de vila. E quando ele recebe essa autorização, no dia 29 de março de 1693, nasce a Vila de Curitiba. E Curitiba nasce como Vila de Nossa Senhora da Luz do Bom Jesus dos Pinhais de Curitiba. Curtinho esse nome, né? Então, esse é o nome oficial. Na maioria dos livros aparece apenas com Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, certo? Mas o nome oficial mesmo, quando nasce lá em 29 de março de 1693, foi Vila de Nossa Senhora da Luz e do Bom Jesus dos Pinhais de Curitiba. A mesma coisa que eu chamo a atenção, o nome Vila, o nome do santo e o nome Curitiba, né? Porque era assim como os tinguis chamavam, né, os caigangues chamavam essa região, Curitiba, que significa o quê? Muito pinhão, certo? Então percebo que nesse ciclo econômico, nós estamos aí no século XVII, o ciclo do ouro, é o primeiro ciclo econômico da história do Brasil, é o que dá início à colonização do Paraná e, consequentemente, a fundação das duas primeiras vilas, Paranaguá e Curitiba. Então veja que Paranaguá e Curitiba são as duas cidades mais antigas do Paraná. Beleza?